Novembro de 2004, São Paulo, São Paulo. Prezados responsáveis pelo site da Associação Monfort, antes de mais nada, permitam-me saudá-los novamente pelo maravilhoso trabalho desenvolvido através da internet. Os textos são sempre claros, honestos e constituem certamente uma excelente fonte de informação. Estejam certos de que estão ajudando a muitos a encontrarem o reto caminho. Parabéns! Na internet achei o seguinte texto, aspas, o Alto Clero mentiu muito para os fiéis no século XX, e eles têm o direito de guardar uma certa distância da Igreja, certamente sem renegá-la, mas num espírito de espera prudente, até que Deus se digne de lhes dar novas luzes. Para não dar senão um exemplo, um pouco antes do concílio, a Igreja de Roma assinou com as autoridades soviéticas tristemente célebre Pacto de Métis, que a obrigava a abster-se de toda denúncia contra os regimes comunistas durante as sessões do concílio. O pacto, que era secreto, foi ocultado da imprensa ocidental e não foi divulgado senão algum tempo depois pelos jornais soviéticos. Se você leva em conta que até essa época os regimes comunistas já tinham matado quase 100 milhões de pessoas, das quais pelo menos uns 30 milhões de cristãos que não tinham cometido outro crime senão o de ser cristãos, você compreende a gravidade quase infinita desse acordo. Fecha aspas. Os senhores poderiam fazer alguns comentários sobre este suposto Pacto de Metz? O texto foi retirado na página da internet que aqui descrevo e é parte de uma entrevista do Sr. Olavo de Carvalho. Desde já muito grato, subscrevam-me cordialmente. Prezado Salve Maria, não é a primeira vez que devo lhe agradecer por suas palavras de apoio ao nosso site. Peço-lhe que reze por nós para que Deus nos sustente no bom combate. Prezado, o chamado Acordo de Metz infelizmente existiu mesmo. O Papa João XXIII, em sua ânsia ecumênica, quis convidar os dirigentes da Igreja Cismática Russa para que participassem do Concílio Vaticano II. Essa igreja era totalmente dominada então pelo Partido Comunista. Consta até que vários de seus dirigentes exerciam cargos na KGB e gozavam da confiança do Partido Comunista da União Soviética. Os líderes comunistas da União Soviética determinaram então que os dirigentes da Igreja Russa só teriam permissão de ir a Roma e de participar do Concílio Vaticano II se a Santa Sé firmasse um compromisso de que no Vaticano II não se condenasse o comunismo nem se fizesse qualquer citação da situação na União Soviética. Desgraçadamente, essas condições foram aceitas e, pior, obedecidas. O acordo entre a União Soviética e a Santa Sé foi assinado em Metz pelo cardeal Tisserand, famoso por seu progressismo, e que depois, ao que consta, esteve envolvido no escândalo do Banco Ambrosiano. Por causa desse acordo cúmplice com o maior inimigo da Igreja, o Concílio Vaticano II foi o único da história que não condenou os erros de seu tempo. Já no discurso de abertura do concílio, o Papa João XXIII garantiu que o concílio não faria condenações, dando assim aviso à União Soviética que cumpriria o que os comunistas exigiam desde as primeiras negociações. Também se ficou sabendo que havia ordem para que a mesa de presidência do concílio cortasse o microfone de qualquer bispo que aludisse à União Soviética ou que condenasse o comunismo ou o marxismo. Já no tempo de Paulo VI, foram entregues 2 petições ao Papa. A primeira petição teve o apoio de mais de 700 bispos. Foi o documento proposta que recebeu o maior número de assinaturas no Vaticano II, pedindo que o Papa, junto com todos os bispos, consagrasse a Rússia, não a União Soviética, não o mundo ao Imaculado Coração de Maria, como Nossa Senhora pedira em Fátima. A segunda petição recebeu mais de 400 assinaturas de apoio de bispos e pedia a condenação do comunismo. Ambas as petições foram entregues pessoalmente a Paulo VI por 2 bispos brasileiros. A primeira por Dom Antônio de Castro Maier e a segunda por Dom Geraldo de Proença Sigot. Ambas as petições foram silenciosamente engavetadas. Na época, o Acordo de Metz ainda era segredo. O texto do gnóstico Olavo de Carvalho que você me envia conta a verdade sobre o Acordo de Metz. Mas como não poderia deixar de ser, vindo de um gnóstico, só poderia dar mau conselho.
De fato, o Sr. Olavo de Carvalho recomenda que os fiéis católicos guardem uma certa distância da Igreja. Diz ele textualmente: o alto clero mentiu muito para os fiéis no século XX, e eles têm o direito de guardar uma certa distância da Igreja, certamente sem renegá-la, mas num espírito de espera prudente até que Deus se digne em lhes dar novas luzes. E esse é um muito mau conselho. Os fiéis, em hipótese alguma, devem guardar uma certa distância da Igreja, certamente sem renegá-la. Nada permite a um fiel afastar-se da Igreja em qualquer medida. Um fiel pode afastar-se de um mau sacerdote, ou tomar cuidado com um mau bispo que dá maus conselhos e ordens injustas, sem romper, entretanto, com a obediência que lhe é devida nos termos impostos pela Igreja. Com relação ao Papa, nada permite manter distância dele. Pode-se até discordar da política de um Papa, como no caso do Acordo de Metz, e com todo o respeito guardado, pode-se até combater um acordo mau. Mas essa discordância, com relação à política pessoal de quem exerce o papado, nunca e de modo algum pode trazer um distanciamento com relação ao Papa enquanto Papa, nem da Igreja, pois onde está o Papa, aí está a Igreja. Distanciar-se do Papa ou da Igreja, o que é a mesma coisa, é colocar-se em risco próximo de cisma, o que é pecado gravíssimo. Jamais podemos admitir um distanciamento qualquer da Santa Igreja. A ela devemos ficar ainda mais unidos, ainda quando, infelizmente, um Papa conduz uma política prejudicial aos fiéis e à própria Igreja. Distanciar-se de uma política, e até com todo respeito, opor-se a ela, é legítimo. Mas distanciar-se da Igreja e do Papa, jamais. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.